Oi, amores vestibulandos ou vestibulandas que vão prestar a prova agora nesse final de semana. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu vi uma situação que estava acontecendo lá no grupo do WhatsApp. Muita gente também me chama lá no Instagram ou no Facebook com as mesmas dúvidas, os mesmos relatos. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ver se eu consigo ajudar, né, a diminuir a ansiedade, o pessimismo, o nervosismo em relação a essa prova, tá bom? Então bora lá, né? Eu vou juntar esse tema com uma pergunta que eu recebo muito, tá? Amanda, quantas questões eu preciso acertar para passar? Gente, essa é uma pergunta um pouco complicada de responder. Por quê? Vamos lá. Muita gente vê aí na internet, se pesquisar, pessoas falando que passaram na prova acertando 25 questões e pessoas falando que não passaram, não foram classificadas, mesmo acertando também 25 questões. Então você já percebe que tem algumas variáveis aí no meio, tá? A primeira delas são os critérios, né, de desempate que a ETEC usa, que são os critérios que eles usam para avaliar as suas habilidades e competências. Para quem adquiriu, né, a apostila do Foco Vestibulinho ETEC em promoção, já sabe do que eu estou falando, deu tempo de se preparar e não tá com essa dúvida, mas você pode ser uma dessas pessoas que não adquiriram, então eu vou tentar explicar mais ou menos. As questões, elas foram divididas em níveis, tá? E são que nem, por exemplo, o Enem, que possui ali 5 níveis, sabe? De dificuldade, vamos assim dizer, das questões. A ETEC também tem, tá? Então é o critério lá 1, 2, critério 3, critério 4 e o critério 5, tá bom? É o que a gente chama de C1, C2, C3, C4, C5. Então, por exemplo, a pessoa que acertou 25 questões e passou, ela deve ter acertado ali uma média bem equilibrada de todos esses critérios. Agora vamos supor que você só tenha acertado questões do critério C1. Então, tá vendo como isso pode influenciar na sua aprovação ou não? Tá bom? Então tem essa variável. Tem a variável também do acréscimo de nota. Por exemplo, se você é uma pessoa estudante 100% escolaridade pública, tá? Porque tem um acréscimo para quem é de escolaridade pública e o acréscimo para quem se declara afrodescendente, tá bom? Então, isso também pode influenciar em ajudar você a passar ou não, tá? Também tem outras variáveis que você não vê em lugar nenhum essas informações e que a gente no nervosismo também não para e não pensa sobre isso, tá? Mas vamos começar antes da prova. Por exemplo, tem muita gente que não consegue chegar até o local da prova, tá? Ainda mais em tempo de chuva, tá bom? Em tempo de chuva, ainda mais para quem usa moto em tempo de chuva, muita gente às vezes tem que parar em um local até a chuva parar e não consegue chegar a tempo. Aí, se você não chega a tempo, você não entra, então você já é desclassificado, tá? Tem muita gente que vai fazer prova em outra cidade. Sim, acontece, gente. Então, por exemplo, se você não se prepara ali, não se programa antes, né? Você atrasa e infelizmente você não entra. Então, muita gente é desclassificado só por isso. Depois, tem o tanto de gente que não leva o documento, tá? Ou leva o documento errado, ou leva o documento digital, que já deixaram claro lá no site, no manual do candidato, que não vão aceitar documentos digitais. Então não adianta você querer aparecer lá com o seu celular e mostrar sua CNH ou seu RG, que eles não vão aceitar. Leve o documento em papel oficial, tá bom? Se você não tem ainda o seu documento, se aconteceu algum problema, você foi assaltado, perdeu alguma coisa nesse sentido, eu vou deixar o site do vestibulinho aqui embaixo para você ver quais são os documentos que eles estão aceitando no lugar desses documentos, tá bom? Então tem essa, tem gente que já não consegue chegar, tem gente que quando chega não está com o documento ou não está com o documento certo para entrar, tá bom? Tem um pessoal
que infelizmente acontece de passar mal, de nervosismo, tá? De passar mal e não conseguir fazer a prova, de comer, sabe? De comer muito, ou de comer uma comida muito pesada, passar mal também, tá? E não consegue fazer a prova. Aí tem gente que, né, ou esquece de desligar o celular, ou esquece de desligar os alarmes, ou tem gente que usa fone, que esquece, né, de tirar o fone. Aí algum instrutor ou algum inspetor vê e já é desclassificado. Infelizmente acontece, tá? Vamos ver coisas também que acontecem. Ah, da prova. Já ali no momento da prova. Quem não treinou antes, né, em casa, como eu fiquei a semana inteira falando lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, aproveita e me segue. Foca o Vestibulinho ETEC, tá? Nessa última semana eu estou dando dicas todos os dias em contagem regressiva para você passar lá na prova. E aí, uma coisa que eu reforcei muito, treine responder as 50 questões e passar para o gabarito as respostas dentro das 4 horas. Muita gente esquece do gabarito. Muita gente treina só responder as questões e esquece do gabarito. Gente, se inventar de deixar 10 minutos para passar as respostas desse gabarito, talvez não dê certo, talvez não dê tempo, tá? Infelizmente, se deu tempo, o inspetor vai falar, ó, larga tudo que você tiver aí na mão, caneta, lápis, qualquer coisa, não pode mais continuar. Então, se ele estiver lá falando, ó, falta 2 minutos, falta 1 minuto, e você não conseguiu terminar de passar suas respostas pro gabarito, infelizmente, não tem muito o que se fazer, tá? Então, se ficar lá 20 questões para você passar a resposta, 10 questões ou 2, eles não deixam, gente, não deixa. E você pode não ser desclassificado, mas assim, você vai perder pontuação, entende? Então, gente, isso é muito importante, porque isso acontece demais. Muita gente não se prepara nessa questão. Se prepara para chegar lá, leva os documentos, leva as canetas certinho, mas não treina essa questão da prova. Por que que isso é muito importante? Porque quando a gente tá nervoso, tá ansioso, a gente perde a noção do tempo principalmente, tá? E a gente vai vendo que a hora vai passando e começa a folhear, que ainda tem aquele monte de folha para responder, mais o gabarito, aí você consegue ficar. Você fica mais nervoso ainda. E nervoso, ansioso, você já não consegue ler prestando tanta atenção, porque você já tá pensando no tanto de questão que você ainda tem que responder. Então, assim, isso vira uma bola de neve, gente. Então, muita atenção nisso, tá? Então, isso, infelizmente, pode impactar demais na sua classificação, tá bom? E aí, depois da prova, outra variável que pode impactar muito de você ser chamado para fazer a matrícula é justamente você verificar se você passou, em qual colocação você ficou, tá? Tem a lista geral e a lista de classificação. Importante que a ETEC, ela não vai ligar, ó, fulano, você passou, vem fazer inscrição. Eles não fazem isso, gente. Isso é de responsabilidade do candidato. Você tem que ir lá no site, ou você tem que ir lá acompanhar pelas redes sociais da ETEC que você se inscreveu, ou ir na ETEC. Eu acho que ligando, tem gente que consegue pegar essa informação, mas eu não consigo garantir, tá? Se você passou, que classificação que você tá lá para fazer a matrícula. Uma coisa que acontece demais nisso é as pessoas esquecerem de verificar se passaram, qual colocação estão na lista de matrícula, porque tem a primeira lista, que é a primeira chamada, a segunda chamada. Tem gente que esquece de ir no dia da matrícula ou às vezes não consegue ir fazer a matrícula. Acontece. Então, assim, tem gente que passa por todo o processo e na hora de fazer a matrícula não consegue, tá? É muito verdade isso, gente. E ainda tem uma coisa que muita gente não sabe. Mesmo após ter começado as aulas, você que foi lá fazer sua matrícula, se você não comparece nos primeiros dias, sua matrícula é cancelada, porque, meu filho, você tá pegando a vaga de uma pessoa que você, né, foi lá, fez a matrícula, disse que ia estar ali e não está. Então, a sua matrícula é cancelada e chama-se o próximo. Muita gente não sabe do meu começo na ETEC, mas foi assim. No meu primeiro curso, lá em 2017,
Foi isso que aconteceu comigo. Era um ano que eu estava terminando o meu terceiro colegial, tá? Eu estava estudando focada para o Enem, apesar de não saber o que eu queria fazer de faculdade, porque a minha escola inscreveu todo mundo para fazer o Enem. Então, na minha cabeça, eu tinha que estudar para ir bem no Enem. Eu não conseguia parar para estudar pro vestibulinho, eu decidi fazer de última hora porque eu já sabia que eu não queria fazer faculdade, tá? Só que eu também trabalhava e eu não tinha tempo para sentar e estudar. Eu fui na fé, coragem, como muitos estão fazendo, tá? E isso não é errado, não é um crime. Só que tem uma observação aí e eu vou chegar nela. Então, assim, eu fui chamada para fazer matrícula 2 semanas depois, tá? A ETEC simplesmente ligou do nada, falando que eu tinha vaga, só que eu tinha que ir até o dia seguinte fazer a inscrição. Então, assim, pode ainda acontecer deles ligarem e você tem que estar pronto para levar a documentação no dia seguinte, tá? Então, acontece, gente. São coisas que você não vai ouvir por aí, ninguém contando, mas acontece, tá? E uma observação que eu queria deixar é que eu percebi que muita gente está tendo crise de ansiedade, nervoso, por autocobrança, tá? É aquela coisa porque eu preciso passar, mas não conseguiu estudar muito, não conseguiu se preparar tanto para essa prova, que assim, as pessoas acham que é uma prova fácil, mas por ter critérios de níveis de dificuldade, habilidades e competências, você já vê que você precisa se preparar, né? Então, o que eu gostaria de falar para você, se cobre menos, tá? Você vai fazer essa prova com a sabedoria que você tem agora, tá? E se for para ser como eu falei, gente, eu fui chamada 2 semanas depois. Já nem esperava mais que eu fosse fazer algum técnico na ETEC. Porque 2 semanas depois que começou as aulas, eu ainda tive que correr atrás dessas 2 semanas que eu perdi, tá? Então, assim, fiquem tranquilos. Apesar de saber que não adianta muito falar, olha, fiquem tranquilos, porque eu já estive no lugar de vocês. É como eu conversei com o pessoal lá no grupo do WhatsApp. Eu entendo, eu sei qual é a sensação. Mas, quanto mais nervoso, ansioso você estiver, isso vai atrapalhar você a fazer essa prova. Demais, tá bom? É como eu falei, tem gente que passa mal e não consegue nem fazer a prova. Então, não seja uma dessas pessoas, tá? Se cobre menos, tá bom? Porque, como eu falei agora para vocês, tem várias variáveis que podem ajudar você a ser classificado e fazer a matrícula, tá bom? Então, mesmo que você não esteja lá entre os primeiros 40, como eu não estava, né? Eu passei em 52 e fui chamada. Você tem sim a chance, tá bom? Vá autoconfiante. Muita gente tá muito pessimista. Eu, pelo menos, achei os vestibulandos lá do grupo do WhatsApp um pouco pessimistas. Eu até falei que eu ia gravar um vídeo para ajudar vocês, porque eu já estive no lugar de vocês e entendo. Só que se vocês forem pessimistas, achando que vocês não sabem de nada, achando que não vai dar certo, que não vão conseguir, pra que colocar essa energia negativa em cima do negócio, gente? Já se inscreveu, já pagou o boleto. Agora vai no pensamento mais positivo possível, porque assim, eu acredito na lei da atração e como eu acabei de falar, tem tantas variáveis que podem ajudar você. E outra, se você não conseguir agora, daqui 6 meses você presta a prova de novo. Eu sei que tem muita gente que depende para trabalho, tá? Por exemplo, eu preciso passar agora para começar agora para conseguir um bom trabalho ou subir de cargo. Eu sei que tem muitos desses casos, tá? Só que se infelizmente você não se preparou, tem essa. E tem a demanda também, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. A demanda do curso é algo assim que assusta muito as pessoas, né? Eu vi que muitos vestibulandos ficaram nervosos depois que viram a demanda deles. Gente, é como eu acabei de dizer, mesmo que no seu curso a demanda esteja lá 6, 7, como são os cursos aqui na minha cidade, em Marília, tem tantas variáveis, a pessoa pode não ir conseguir fazer a prova, a pessoa pode ir fazer a prova, mas não conseguir ser classificada porque ou não conseguiu terminar a prova, ou porque não conseguiu passar pro gabarito, ou não conseguiu ir fazer a matrícula, ou até fez a matrícula, mas não conseguiu ir para as aulas. Então, assim, tem tanta coisa que pode acontecer. Não levem os números da demanda
para esse lado tão pessimista de vocês, tá bom? Não fiquem tão assustados com o número da demanda, tá bem? Isso mostra que a ETEC, ela é uma escola tão valorizada, uma escola que tem um nome tão valorizado que todo mundo quer estudar nela. Só que, infelizmente, por conta disso, que a prova, ela está assim, tá? Ficando cada vez mais, não difícil, tá? Mas ela é uma prova que você precisa se preparar. E aí vem aquele povo, não, porque eu não me preparei, eu passei. Mas lá quando você estudava, você pode ter sido uma daquelas pessoas que prestavam muita atenção, que absorvem fácil. Você pode ser aquele tipo de pessoa que aprende visualmente, né? Ou aquele tipo de pessoa que às vezes não é só visual, mas você só ouvindo a explicação do professor, você memoriza, interioriza aquele negócio que você não esquece. Então tem essa, tá? Tem também a forma que cada um aprende, tá bom? A forma que cada um vai levando aquilo no dia a dia e não esquece. Então, às vezes, tem pessoas que precisam estudar muito e tem pessoas que às vezes não precisam, tá? Então, tem isso também. Então, gente, tem tanta coisa que pode influenciar que, nossa, não vale a pena ficar nervoso, ansioso. Só faça a sua parte de ir lá, fazer a prova da melhor forma que você puder, com a sabedoria que você tem agora, com o conhecimento que você tem agora. E isso não é um crime, não se cobrem tanto, tá? Não achem que vocês deveriam saber, porque cada um sabe a realidade que teve e o tempo que teve para poder estudar, tá bom? Então, gente, acho que é isso que eu gostaria muito de falar para vocês. Espero que esse vídeo ajude bastante. Segue lá no Instagram, que eu compartilho muita coisa, lá no grupo do WhatsApp também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui embaixo nos comentários se esse vídeo ajudou você, tá bom? Lá no Instagram e no Facebook também podem chamar, podem comentar, eu tento responder todo mundo, às vezes não consigo, demora um pouco, mas eu respondo, tá bem? Então, gente, boa prova pra você, um beijo e até o próximo vídeo.